Iniciando gravação. Jogo de Damas JDD, olha nós aqui outra vez, com saudade de vocês e sempre com novidade. Hoje a gente vai falar com uma pessoa muito incrível que eu conheci recentemente e vejo que estou perdendo meu tempo de não ter conhecido antes, porque tem um programa incrível, com uma super audiência, e eu convido todo mundo a conhecer o Crítica Brasil, que é feito pelo queridíssimo Aquias Santarém, que eu acabei de conhecer e já estou fascinada com esse cara. Aquias, saravá, meu filho! Saravá, minha querida, tudo bem? Eu que agradeço o convite de vocês aí, no Jogo de Damas, tá? Eu agradeço vocês pelo convite. Bem-vindo, a gente se sente muito honrada com você aqui. Aqui eu estava assistindo o teu programa, que eu conheci recentemente, e fiquei encantada. Primeiro, que ele tem uma audiência incrível, ou seja, você deve falar coisas muito relevantes, você deve tocar muitas pessoas. Outra coisa, a tua espontaneidade de trazer coisas muito pertinentes, numa linguagem muito acessível. E isso é um prêmio para o Brasil, que fica ligado em telejornal, ouvindo gente empolada, falando coisa enrolada e enrolando a gente para a gente não entender nada, que esse é o objetivo final, né? É verdade. Então, eu queria saber de você, assim, na lata, o que está acontecendo com esse país aqui? O que está acontecendo com esse país? Eu digo numa linguagem lá do norte, a gente fala o seguinte, gente abestada, é o abestalhamento da nação. Só isso. Quando a pessoa se abestalha, que ela não se informa, ou que ela acredita em tudo que quer, não é nem em tudo que convence ela, em tudo que ela quer, em tudo que é conveniente, em tudo que a mídia fala, e fala exatamente naquela linguagem, como você sabe, que ninguém entende. Quando falam de bolsa de valores, as pessoas acham incrível aquilo, né? As bolsas de valores aumentaram 3% da bolsa de valores, não sei o que, de Frankfurt, não sei o que, ninguém entende merda nenhuma, mas as pessoas acham super bacana. Olha, a bolsa de valores subiu, menina. Ou seja, é a desinformação junto com aquele abestalhamento que faz também o fundamentalismo, o fanatismo, enfim, isso tudo mistura e transforma as pessoas em alienadas. Né? Então, pessoas acostumadas a assistir Big Brother da vida, pessoas acostumadas a assistir 1, 2, 3, 4 novelas seguidas, ou acostumados a ir numa igreja onde o pastor só fala de dinheiro ou do diabo e menos de Jesus, ou de crença. Então, isso tudo aqui faz a mente das pessoas de tal maneira que elas foram preparadas para esse momento de doidice do Brasil. Escuta, e esse abestalhamento que você detecta, assim, ele é uma coisa, obviamente, ele é uma coisa proposital, interessa a muitas pessoas que o Brasil se transforme numa nação abestalhada. Mas, assim, como é que a gente escapa disso? Como é que você, como uma mídia, com uma imprensa alternativa, né, com informações, eu digo assim, você dá as mesmas informações que o Jornal Nacional dá, só que você dá numa linguagem direta e com a sua interpretação, o que é uma coisa democrática. Acontece que a gente não tem a mesma audiência de um Jornal Nacional. Então, como é que a gente faz aqui? Como é que a gente vai alcançar a pessoa que está lá na Amazônia, no meio da mata, para dizer que ela está sendo explorada, que ela está sendo enganada? Como é que faz isso aqui? Olha, eu acredito, Niobe, que é o seguinte, nós, apesar de termos uma audiência bem menor do que a TV aberta, o YouTube ele só está aumentando a audiência cada vez mais. Então, não é apenas o meu canal, são vários canais, por exemplo, que estão falando a mesma língua, uma linguagem real, uma linguagem do povo, sem aquela interpretação gomadinha, sem aquela interpretação do meu chefe. Então, muitos canais chegando. E outra, tanto é verdade que hoje o YouTube está sendo ameaçado por essas empresas, não é? Já essas empresas multinacionais sendo ameaçado na Europa, ou seja, eles querem restringir o YouTube exatamente porque está caindo, né, aceleradamente a audiência da TV aberta. Então, hoje eles estão medindo a audiência pelo PNT, mas de uma maneira de que a gente sabe que a audiência da televisão ela vem caindo e a audiência da TV alternativa vem aumentando. Agora, para chegar lá, eu não digo esquerda, porque eu não gosto muito de utilizar esquerda, eu digo as pessoas progressistas, as pessoas do bem, elas têm que entender que precisam dessa ajuda. Elas precisam se informar, mas precisam se ajudar, parar de ser fresquinhas,
de ficar, ai, eu já tenho tantos mil inscritos, eu não vou dar moral para quem tem 10 mil. Então, isso eu acho um absurdo, uma doidice. Isso não ajuda a nossa causa. E eu, em particular, eu não faço. Eu vou fazer só por dinheiro. Se for só por dinheiro, eu só fico no meu lugar dando aula, pronto. Você tem que fazer pela democracia, você tem que fazer porque gosta disso, porque está vendo a doidice que está acontecendo. Então, é abrir mais e fazer essa união. Gente, vamos nos unir. Porque tem muita gente do PT, do PCdoB, de qualquer partido, que às vezes tem esse tipo de egoísmo. Não se aproxima para querer fazer uma entrevista, para querer fazer uma coisa, as pessoas se retraem. Então, eu não gosto muito disso, não. Eu acho uma frescura. Então, utilizando aqui a linguagem que eu utilizo no meu canal, eu acho isso uma frescura. Então, nós precisamos cada vez mais. E outra, o WhatsApp chega até na Amazônia. Então, você precisa utilizar os canais do WhatsApp, enviando links, enviando mensagens, porque foi assim que foi a política, foi através do WhatsApp. E assim, aonde o fake news chegou, a verdade pode chegar também. Eu acredito nisso. Legal ouvir isso. Partindo desse princípio da verdade, né? A gente está... Hoje eu estava lendo uma matéria sobre no que se transformou. Na verdade, isso não é não tem novidade nenhuma. No que se transformou a discussão política. Na verdade, a discussão política se transformou num acumulado de ofensas, né? De uma coisa. Os argumentos foram substituídos por ofensas. E eu li o Boulos colocou um lamento em relação ao acontecido lá na Catedral de Campinas, né, do rapaz que atirou e matou, assim, 9 pessoas, se não me engano. Não, ele matou 5, mas atingiu 9, enfim. E o Boulos colocou um texto de solidariedade, e entrou um rapaz que se diz humorista da televisão, desses humoristas sem graças, e, enfim, fez um comentário bastante agressivo e bastante de baixo calão, assim, enfim, seguindo a mentalidade do Olavo de Carvalho, que agora está com o cu na boca, né? A verdade é o cu na boca. E o rapaz, enfim, atacou o Boulos nesse sentido. Eu queria saber contigo, como é que a gente restabelece o diálogo? Como é que a gente vai falar com uma pessoa que não está disponível, ela não está disposta a falar, ela não está disposta a ouvir, ela está disposta a ofender, ela está disposta a agredir? Como é que a gente retoma isso, né? O olho no olho com as pessoas? Como é que a gente retoma a discussão política, o convívio das diferenças? Na tua opinião, claro, eu sei que você não tem a fórmula. Bom, claro, não tem a fórmula, mas eu acredito o seguinte, o brasileiro, ele colocou a ideia na cabeça dele que quem fala claramente, ou fala até palavrão, ou fala essas coisas, é a pessoa que está certa. Tanto é verdade, o meu canal, por exemplo, por que faz tanto sucesso no meu canal? Porque nós falamos a linguagem do povo. Então, essa linguagem do povo, que a gente chama de linguagem do povo, nada mais é do que uma linguagem simples. Agora, existem alguns que abusam da linguagem simples para enganar, para continuar enganando. Então, eu acredito que muita gente hoje está muito mais raivosa por uma raiva coletiva que foi criada, não é, através da mídia, por uma mensagem até subliminar, uma coisa de psicopatia mesmo, a pessoa a ouvir mensagem na televisão e se compadecer disso, ou se enraivecer de tal forma que hoje as pessoas que têm raiva do Lula é como se tivesse recebido o chifre, é como se a mulher dele tivesse deitado com o Lula, o cara está sentindo um ódio do Lula pessoal. Uma coisa meio surreal, entende? Como se o Lula tivesse feito parte da vida dele. Então, isso foi implantado, esse tipo de ódio, implantado em mentes vazias. Então, em mentes que não são acostumadas a ler, em mente que não é acostumado a discutir política, em mente que não é acostumado a assistir alguma coisa de relevância. São mentes vazias, porque existem os dois lados. Aquela mente fértil, aquelas pessoas que têm grana, elas que se embandearam para o outro lado, elas têm razão de ser e razão de ter ido para lá. Então, a gente sabe. Só que existem aquelas outras que não têm razão de merda nenhuma, não é?
de porcaria nenhuma, não tem razão, mas imbuídas por todo esse tipo de coisa, elas foram para lá. E até hoje estão se sentindo uma raiva, e é por isso que protegem tanto, por exemplo, quando a gente fala qualquer coisa. Hoje nós estamos fazendo a live aqui em Taguatinga, nós estamos aqui em Águas Claras agora. Estávamos em Taguatinga fazendo a live, e muita gente, alguns falam assim, Bolsonaro, ou seja, no meio da rua mendigando, pedindo esmola, entendeu? E ovacionando o Bolsonaro. Ele não sabe o que é a economia do país, ele não entende o que Bolsa de Valor não tem nada a ver com Bolsa Família, ele não entende que mercado financeiro não tem a ver com o emprego dele, propriamente dito, com o salário dele, mas tem a ver com essa especulação toda. Então, é muito complicado você ensinar alguma coisa que não sabe nada e que está acostumado a ouvir só de lá, da TV. Então, a pessoa que é viciada numa TV, como a Rede Globo, como o SBT e como a Rede Record, ele vai acreditar em tudo que vier para ele. Então, eu acredito que essa falta de comunicação cria uma antipatia, primeiro, uma violência, e cria aquilo que a gente chama o seguinte, da desumanidade. O cara não está virando humano. Ele está achando que, por exemplo, se criticaram o Boulos por estar falando disso, com certeza ele não sente, não era ele lá. É uma coisa de falta de empatia, o cara não se põe no lugar do outro. Então, o que está acontecendo no Brasil é algo sério, sério, que se a gente não bater nessa tecla, não denunciar, a coisa pode piorar. A gente está percebendo, né, que isso está meio descontrolado mesmo, né? Essa raiva, esse ódio, como é que isso, fora de controle, né? Ao ponto de uma pessoa, da gente começar a ir pelos caminhos dos americanos que entram atirando em algum lugar e mata milhões de pessoas e ninguém sabe exatamente o porquê. Isso parece que tem um pouco a ver também com essa questão que você disse, a falta de humanidade. A internet propicia essa falta de humanidade. A gente está aqui, se eu te xingar, você me xinga, acabou, desligo a câmera, acabou. Isso não acontece no olho no olho. A gente entrevistou um rapaz aqui de um movimento muito interessante que tem aqui em São Paulo, chama os Camisas 13. Sim. Eles perceberam isso, esse fenômeno da violência, e foram para a rua. Eles montam banquinhas em espaços públicos para discutir política. E eles dão um microfone para a pessoa, criam um palanquezinho, e a pessoa pode falar o que ela quiser. E eles vão questionando a pessoa, mas por que você acredita nisso e não naquilo? Porque, enfim, restabelece o contato, a empatia que você estava falando. Agora, parece-me que, além disso, esse governo também alimenta essa falta de empatia. Na medida que alguns ministros supostos, ou enfim, chamados, são pessoas que se colocam numa distância, eu diria, interespacial, né? Tem o ministro de Relações Exteriores, é uma pessoa que acha que as coisas vêm do outro mundo, enfim, a Damares com a história de Jesus na goiabeira, enfim. A gente está envolto numa questão que é engraçada, por um lado, mas que parece-me bastante interessante para esse governo, né? Que é o diversionismo, que a gente sabe. Nesse momento, com o filho de Bolsonaro pego, recolhendo dinheiro, a palavra é essa, recolhendo dinheiro do servidor da Leves, né? Eles pagavam pedágio do salário deles para o filho, que é o que tudo indica, né? Sim. O Aécio foi chamado pela Polícia Federal, não precisou de coercitiva e não foi, não respondeu. A Dilma está sendo ameaçada agora, ao contrário do Aécio, falou: estou aqui disponível, a hora que quiserem eu me declaro. Toda essa parafernália diversionista, como é que a gente combate isso? Olha, é incrível. A primeira coisa que a gente tem que fazer, tem que falar, é o seguinte: a gente tem que notar que existe
vários grupos políticos dentro do Brasil. E esses grupos políticos são apoiados por quem tem dinheiro. Então, nada se faz de uma hora para outra, dizer Bolsonaro não foi apoiado, não teve isso é a coisa mais idiota e absurda do mundo. Todos os políticos que se candidataram sempre foram patrocinados. Inclusive, o Aécio Neves, as mesmas empresas que patrocinaram o PT, por exemplo, a propaganda do PT, que foi da Dilma Rousseff, as mesmas empresas patrocinaram a Aécio Neves. Mas, quando elas patrocinaram a Aécio Neves, a visão dessa justiça seletiva, tudo que eles patrocinaram a Aécio foi de bom grado, foi bacana, não foi dinheiro sujo. Tudo que entrou na campanha da Dilma dessa mesma empresa foi dinheiro sujo, lavagem de dinheiro, caixa 2, ou seja, é uma seletividade que está tão na cara que só não observa aquele que foi levado a odiar o Lula ou aquele que é levado a acreditar no tal do mito. Então, são duas coisas assim completamente absurdas. O que nós estamos vendo no Brasil é uma perseguição política generalizada contra a esquerda, contra os partidos progressistas, contra o Partido Democrático, principalmente contra o PT. Não tem como, por exemplo, quando eu fiz entrevista com a Gleisi Hoffmann, o que ela falou? Eles até investigam, mas não com essa contundência, não com essa firmeza, não investigam nem vai para a cadeia. Tanto é verdade que o Aécio Neves aí apareceu um monte de coisa dele e não faz nada. E se fizerem agora, já tardiamente, né? Já tardiamente, agora o cara não é mais nada, não é candidato a presidente, não tem mais aquele cacife político que tinha antes, é muito fácil fazer isso agora. Então, o que eu estou vendo é que aquela classe grandiosa que estava com o Alckmin no primeiro turno, todos se bandearam para o lado do Bolsonaro, estão fazendo o governo do jeito que eles querem. O Bolsonaro, por não entender porcaria nenhuma da administração pública, o que faz? Vai indicando um monte de gente, ou seja, um circo dos horrores. Nós estamos vendo um circo dos horrores lá dentro. Mas o que a Damares entende, por exemplo, de direitos humanos? Ela entende de religião, da igreja dela. Não é porque o cara é bom na minha igreja, é um bom pastor, que vai ser um bom ministro. Não tem nada a ver isso, entende? Você sabe que eu sou adventista, né? Eu não sei até quando, porque quando eles quiserem me expulsam lá, porque eu estou falando muita besteira, talvez para alguns. Enfim, mas se fizerem isso, não viva a coisa de ninguém. Então, é interessante que a gente note isso. Olha, por exemplo, as pessoas falavam tanto da moralidade, colocaram o Alexandre Frota. Qual é a doidice dessa? O Alexandre Frota entende de quê de moralidade? Qual é o exemplo que ele deu para a família? Qual foi o ato contundente do Alexandre Frota para a família? Não porcaria nenhuma. Ou seja, aí escolhem a Joyce Hasselman, acostumada a falar mentira no YouTube, acostumada a pregar o caos e nunca prova absolutamente nada. A mulher é uma mentirosa. Aí não, ela inclusive, ela foi processada ela usou texto dos outros, pela própria Rede Globo. Existe um processo contra ela publicou texto de outros como se fosse dela. Ela é 171. Mas é aquela da turma, né? 171. Aí, ou seja, então esse tipo de gente que bate no peito dizendo que não comete erro e encobre o seu, a pior coisa do mundo para mim é hipocrisia. Cara, hipócrita não suporta. Entendeu? Então essa hipocrisia toda é o que está levando o Brasil a essa bancarrota. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você que está aí pertinho está em Brasília, né, pertinho das coisas, como é que você está sentindo essa transição de governo? Como é que Brasília está reagindo a essa transição? Como é que as pessoas estão reagindo? Uma coisa que me espanta muito, ontem mesmo eu entrevistei o João de Ataíde lá na França sobre os coletes amarelos. A coisa tá quente, né? As pessoas estão... E ali não é nem esquerda, e nem só de esquerda, nem só de direita, é todo mundo. Está todo mundo de colete amarelo, indignado com o Macron. Então, assim, você que está aí perto do poder, o que está acontecendo? Por que a gente não se mexe aqui? É o seguinte, eu acho que as pessoas aqui, o lado indignado, aquele, por exemplo, que faz a opinião, não é? Que é o propagador das opiniões, ele não está carregando aqui, está com 21%. Ele, na verdade, essa turma que saiu, o Coxinha saiu na rua, mas o povo de esquerda saía quando o Lula estava aqui na rua.
Você lembra que as últimas manifestações do lado de esquerda aqui foi quando o presidente Lula convocou e foi para a rua. O que nós estamos necessitando aqui é de líderes, sabe? De você ter alguém que te lidere, que vá, porque está todo mundo pensando no seu, esquecendo o Brasil. Por exemplo, o Ciro Gomes, que poderia ser um grande líder, o que ele fez? Ele foi embora, ele fugiu. Eu elogiei o Ciro Gomes aqui diversas vezes, mas eu achei ridículo o que ele fez. Não é? A magoazinha, o problema lá do partido, cara, pensa grande. Pensa que esses eleitores de Lula poderiam ser os teus. Então, nós estamos precisando de força, de um líder de verdade. É por isso que a gente bate na tecla do Lula livre, porque o Lula representa esse líder que nós não temos aqui. Nós estamos caminhando para ter esse, enquanto o lado de lá está tendo um louco como líder. Entende? É por isso que prenderam o Lula. Então, eu acho que a esquerda ela é muito mansinha. Eu digo assim, a esquerda é muito direita, a direita é muito esquerda. Porque no lado de ir para a rua, de fazer, cadê? O MBL convocou, vem para a rua e um monte de gente, a Rede Globo fala. Ou seja, nós estamos com medo, nós estamos desunidos, porque PCdoB, PT, eles já uniram mais aí o PSB, o PDT, é desunido. Então, uma coisa você tem que unir, primeiramente, esses líderes políticos. Se você não une as pessoas que têm voz e vez, você não vai chegar. Por isso que eu faço a minha parte, entende? Faço a minha parte aqui, estou aqui em doer, falando a verdade, porque não tem para a gente conseguir. Esses caras, às vezes, você não consegue nem chegar perto deles, entende? Então, acho que estão lá no patamar alto. Ou seja, gente, nesse momento, você tem que pensar no Brasil, não pensar no seu partido ou na sua raivinha que você tem. Pensa grande. Pensa que essa nação pode voltar na Idade Média, com essas doidices que estão fazendo. O fato de colocar crente lá dentro não quer dizer que a coisa vai melhorar, não. Porque foram aqueles que acreditavam em Deus que mataram Cristo e colocaram ele na cruz. Então, esse fato de dizer, porque uma pessoa evangélica vai ser do bem, o que é isso? O que prega o Marco Feliciano? O que prega o Silas Malafaia, senão a crueldade contra os outros? Pelo amor de Deus. Então, a minha opinião é essa, Nilton. Uhum. Isso também é uma questão, né? Essa teocracia, né, voltando de uma forma obscurantista, né, a utilização da fé das pessoas, a utilização moral, né, de um discurso falso moralista, né, que é bem falso moralista, em nome de Jesus ou de Deus ou de sei lá quem, enfim, usando como uma ferramenta, quando a fé deveria ser uma ferramenta de fortalecimento, né, de uma nação, acaba sendo uma ferramenta para fragilizar as pessoas, né? Parece que as pessoas agora elas têm medo de irem para o inferno, enfim, a gente voltou realmente à Idade das Trevas. Você vê alguma possibilidade de alguém liderar essa virada de jogo? Olha, antes de eu comentar isso, você falou aí dessa questão da hipocrisia. Tem uma frase de Shakespeare que eu gosto muito, que diz o seguinte: o diabo usa as escrituras quando lhe convém. Não é? Até o diabo usou as escrituras quando lhe convém. É muito legal quando as pessoas usam a escritura, a Bíblia, não é? Que as pessoas, muita gente considera sagrada, para o seu partido político, para dizer o que quer, para fazer o que quer. Ou seja, quando lhe convém, é fácil usar. Mas e quando não lhe convém? Por que esse povo não lê agora lá do Bolsonaro? Não roubarás. Fala lá também, não furtarás. Por que esse povo também não fez? Assim, amarás teu próximo como a ti mesmo. Será que eles arrancaram essas frases também? Ou seja, usa a frase quando me convém, quando não me convém, descarta? Então, eu acho uma idiotice as pessoas acharem que por falar de Deus, ele vai ser Deus. A Bíblia também diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E falando sobre essa questão da liderança, eu não vejo assim uma grande liderança hoje sem o presidente Lula. Infelizmente. Eu não vejo essa liderança. Primeiro, eu acho que o Ciro Gomes, o Ciro se sujou, não é? Falando muita bobagem. Aliás, com toda razão, pessoal, ele está com raiva do PT. Beleza, guarde isso para si. Não fale para o público, porque o que isso ajudou a esquerda? O que isso vai ajudar no progressista? Nada. Ele apenas divide. Então, acho que ele tem que usar a sua raiva para dentro
e falar o que vai unir. O que vai desunir não adianta. A gente já está desunido há muito tempo. Falar mais uma coisa para desunir, então, o Ciro seria antes. Depois que ele foi para a Europa passar as férias, no tempo que estava pipocando aqui, ele perdeu esse direito de ser essa liderança. Entende? Então, acho que hoje o presidente Lula continua sendo essa liderança. Continua sendo assim, ó, disparado, essa liderança que pode nos colocar, que pode nos unir. Não é? Agora, eu estou batalhando. Quem sabe eu não consigo ser um líder também daqui a um tempo. Se o Lula disser, vai lá, meu amigo Aquias, você está comigo e não abre. Vou na hora. Entendeu? Grande Aquias. Aquias, agora conta um pouquinho do seu programa, para quem não conhece ainda, e queria que você fizesse o convite para as pessoas te conhecerem, os horários que você se apresenta, enfim. Olha, Nilbe, obrigado, viu, pela participação, por ter me convidado para essa entrevista. Olha, o canal Critica Brasil, ele fala a verdade, doa quem doer. O canal Critica Brasil não fala apenas de política, nós falamos de religião, de amor, de bondade, contamos histórias da vida, a gente sorri. Então, nós falamos sobre esses assuntos e damos notícia de uma maneira descontraída, de uma maneira, não é, diferente. E agora é o seguinte, nós não temos aquela mentira do Jornal Nacional que diz assim, o Jornal Nacional é isento, nós não puxamos o saco de ninguém. Não, nós puxamos. O nosso a gente puxa assim, a gente gosta do Lula, e a gente é franco em dizer isso, eu sou estupidamente natural. Então, o canal Critica Brasil, ele critica, doa quem doer, falando a verdade. Eu critico o PT na hora que é preciso, não é? Se o PT errou, vou criticar, porque a gente pilantra em tudo quanto é partido. Nós criticamos tudo, todos os partidos, e elogiamos naquilo que é para elogiar. Falamos contra a igreja naquilo que está enganando a população e falamos a favor dela quando ela faz atos caridosos, quando pratica o bem, quando realmente fala o que Cristo ensinou. Então, Critica Brasil, ele é para você ter a oportunidade de criticar. Inclusive, nós fazemos nosso programa assim. Jornal das 11, como o horário está no horário de verão e nós moramos aqui em Brasília, a gente está fazendo o seguinte, às vezes a gente entra meio-dia, às vezes a gente entra 11h30, para dar tempo do pessoal do Norte e Nordeste também nos assistir. Então, nós temos o Jornal das 11, que é pela manhã, temos a programação da tarde, não é, que é sempre uma frase, você vai comentar sobre algo, e temos a noite também. Né? À noite, dia de quinta, sábado e dia de terça-feira, nós temos um programa mais light, mais divertido, mais para a família, e nos outros dias mais notícia, mais assim, coisa forte, entendeu? Uhum. E você faz sozinho o programa? Quer dizer, eu digo, você como apresentador, como é que funciona? Nós temos alguns apresentadores. Eu sou o apresentador, né? Eu sou o dono do canal, e nós temos aí o Moreno, que nos ajuda, a Marilene, minha irmã, o Matusalém. Temos os vídeos. Marilene, ai, que inveja aqui, do Moreno e da Marilene. Aí nós temos o Diogo Sintra também, que participa conosco, ele faz vídeos também para o nosso programa. Nós temos a Manu, da Bahia, que ela tem um canal chamado Papo Reto com a Manu, ela é de Salvador, ela produz também vídeos para nós. E o Diogo e o Edmar Moraes. Então, essas pessoas sempre estão produzindo para nós também. Legal, Aquias. Aquias, para a gente encerrar aqui com o grande saravá, eu queria que você desse um recado, enfim, o teu recado, e convidasse as pessoas para o Critica Brasil, e queria deixar bem claro aqui que as portas do Jogo de Damas JDD estão abertas para você, o dia que você quiser, a gente está aqui para dar o recado, e dizer que foi uma grande honra ter você aqui no nosso canal, viu? Niobe, eu já vou pedir que eu replique esse vídeo. Eu vou replicar no meu canal, pode ser? Claro, é uma honra para mim, uma honra para nós, para a equipe do Jogo de Damas. Eu, Suzy Fescher, Poliana Barreto e a nossa amiga lá da Alemanha. Da Eliane. Tá certo, minha querida. Olha, eu queria só dizer o seguinte. Você que não conhece o canal Critica Brasil, você está perdendo muita coisa. Se você quer sorrir, você quer se emocionar, e você quer saber das notícias de verdade, sem frescura e sem essas mentiras, se inscreva no canal Critica Brasil, compartilhe o canal, eu garanto para você que você vai adorar o nosso canal, principalmente você, se é pessoa do bem, que ama as pessoas, que respeita, que é crente de verdade
e que não foi contaminado por esse vírus virulento que aconteceu no Brasil, chamado abestalhamento nacional. Você será bem-vindo no nosso canal Critica Brasil. É isso aí. Então, eu desejo aqui para vocês um grande saravá. Se inscrevam no Jogo de Damas JDD, curtam a nossa página, conheçam o Critica Brasil, porque eu conheci, fiquei apaixonado, e vamos acabar com esse abestalhamento nacional. Saravá! Tchau, minha querida. Um abraço, Niobe. Beijo para vocês que tudinho aí do Jogo de Damas. Muito obrigado. Obrigada, querido. Obrigada.